Antes de começar, respire fundo, deixe o celular de lado e apenas ouça, porque hoje vamos falar sobre um caso que muita gente acreditou ter terminado, mas que na verdade pode estar só começando a revelar o que estava escondido. Sabemos que muitos dos nossos ouvintes deixam apenas o áudio rodando para ouvir nossas reflexões. Então, deixe o vídeo rodando para uma melhor imersão. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreva no canal para continuar explorando essas histórias conosco. Hoje nossa reflexão é sobre poder, silêncio e sobre como algumas verdades parecem sempre tentar voltar à superfície. Porque, recentemente, novos documentos e provas relacionadas ao caso Epstein voltaram ao debate público. E a pergunta que permanece é simples: quantas pessoas sabiam? E por que demorou tanto para tudo isso vir à tona? Tudo começa muito antes das manchetes, antes da prisão, antes das investigações, antes dos nomes famosos aparecerem ligados ao caso. Jeffrey Epstein era visto como um financista bem-sucedido, um homem que circulava entre milionários, políticos, empresários, celebridades, alguém que parecia pertencer naturalmente aos ambientes mais exclusivos do planeta, mansões luxuosas. Jatos privados, eventos fechados, conexões influentes. Mas por trás dessa fachada, algo muito mais sombrio acontecia. Durante anos, denúncias surgiram envolvendo abusos contra jovens e menores de idade. Histórias que, inicialmente, foram tratadas como casos isolados, como acusações sem força suficiente para derrubar alguém tão conectado. E aí surge a primeira pergunta incômoda: como alguém acusado repetidas vezes consegue continuar vivendo normalmente entre pessoas poderosas? A resposta começa a aparecer quando se entende uma coisa: dinheiro não compra apenas luxo. Ele compra silêncio, acesso, influência, tempo. Tempo suficiente para que histórias desapareçam. Mesmo após acusações sérias no passado, Epstein continuou frequentando círculos de elite. Continuou recebendo convidados influentes. Continuou voando pelo mundo. Até que em 2019, o caso explode novamente. E dessa vez a investigação parecia maior, mais profunda, mais perigosa para quem estivesse envolvido. Mas então, antes que o julgamento avançasse, antes que muitas respostas viessem à tona, Epstein foi encontrado morto dentro da prisão. A versão oficial apontou suicídio. Mas para milhões de pessoas, aquilo abriu ainda mais perguntas. Falhas nas câmeras, falhas na vigilância, procedimentos não seguidos. Que o homem que poderia revelar nomes e conexões simplesmente não estava mais ali para falar. E com o tempo, o caso parecia estar sendo lentamente esquecido. Até agora. Nos últimos meses, novos documentos e registros voltaram a ser expostos, reacendendo investigações e debates públicos. Comunicações antigas, registros de contatos, relatórios internos, informações antes protegidas por sigilo. Alguns parlamentares afirmam que documentos completos mostram nomes e situações que antes estavam ocultos. E isso levanta outra pergunta inevitável: quem mais sabia do que estava acontecendo? Porque quando um escândalo dessa magnitude aparece, raramente envolve apenas uma pessoa.
envolve sistemas, envolve redes de proteção, envolve interesses. E é justamente aí que a história deixa de ser apenas criminal e passa a ser também uma reflexão sobre poder. E talvez o ponto mais perturbador dessa história seja este: quantas outras situações semelhantes nunca chegam ao público? Quantas denúncias se perdem pelo caminho? Quantas vítimas desistem antes de serem ouvidas? Porque quando alguém poderoso cai, geralmente não é por causa de um único erro. É porque, em algum momento, o silêncio deixa de funcionar. E agora, com novas provas e investigações sendo discutidas novamente, o caso volta à pergunta central: isso foi realmente encerrado ou apenas interrompido? Quando os novos documentos começaram a circular, muita gente acreditou que finalmente veríamos todas as respostas. Mas o que surgiu foi algo ainda mais inquietante. Porque, ao invés de clareza absoluta, o que apareceu foi um emaranhado de informações, registros e comunicações que mostram o tamanho da rede social e política que cercava Epstein. Registros de voos, contatos frequentes, convites para eventos privados, trocas de mensagens. Nada disso por si só prova participação em crimes, mas revela algo importante. Epstein não era um homem isolado. Ele circulava com naturalidade entre pessoas extremamente influentes. E isso levanta uma pergunta desconfortável: como alguém acusado de abusos continuou sendo aceito nesses círculos por tanto tempo? Parte dos documentos divulgados recentemente mostra que investigações internas já tinham conhecimento de denúncias muito antes de o público saber. Ou seja, o problema não surgiu de repente. Ele já existia, mas levou anos até que ganhasse força suficiente para não poder mais ser ignorado. E aí surge uma segunda questão: quantas oportunidades houve para interromper tudo isso antes? Porque, em muitos casos, não é a falta de provas que impede ações, mas sim a falta de interesse em confrontar pessoas poderosas. Outro ponto que voltou ao debate recentemente envolve documentos que ainda permanecem parcialmente ocultos. Nomes escondidos, trechos bloqueados, informações protegidas sob justificativas legais. Oficialmente, parte disso ocorre para proteger vítimas e evitar acusações sem provas sólidas. Mas críticos afirmam que também pode existir proteção indireta a figuras influentes. E quando isso acontece, a confiança pública começa a ruir, porque surge a sensação de que existem dois sistemas de justiça, um para pessoas comuns, outro para quem tem poder e dinheiro. E talvez o ponto mais perturbador seja perceber que o caso não terminou com a morte de Epstein. Na verdade, foi ali que muitas respostas se perderam, porque ele era a peça central, a pessoa que conhecia os bastidores, que sabia quem frequentava seus ambientes, quem estava presente em momentos-chave. E quando essa peça desaparece, parte da história desaparece junto. O que sobra são documentos, fragmentos, relatos incompletos e um enorme vazio de respostas definitivas. Mas talvez a maior reflexão não esteja apenas no caso em si, e sim no que ele revela sobre o mundo em que vivemos.
Um mundo onde poder e influência podem atrasar investigações, onde vítimas demoram anos para serem ouvidas, onde escândalos gigantes são tratados como notícias passageiras, até que outra história ocupe o lugar. E aí surge a pergunta final desta parte. Quantas histórias continuam enterradas neste exato momento? Histórias que talvez nunca venham à tona, ou que só serão conhecidas quando já for tarde demais. Talvez o maior erro seja acreditar que essa história fala apenas sobre um homem. Porque quando analisamos tudo com calma, percebemos que o caso Epstein não é apenas sobre crimes individuais. É sobre sistemas que falham. É sobre o silêncio que protege quem está no topo. É sobre como, muitas vezes, a verdade demora anos para atravessar as paredes do poder. Porque histórias assim não surgem do nada. Elas se constroem lentamente, começam com pequenos abusos ignorados, com denúncias desacreditadas, com vítimas que não são ouvidas. Com acordos silenciosos feitos longe das câmeras, até que um dia, tudo explode. E quando explode, o público se pergunta: como ninguém percebeu antes? Mas a pergunta correta talvez seja outra. Quantas pessoas perceberam e escolheram não ver? O caso nos obriga a encarar uma realidade desconfortável. Dinheiro e influência não apenas abrem portas, eles fecham investigações, adiam consequências e compram tempo. Tempo suficiente para que histórias sejam esquecidas ou abafadas. E enquanto o foco permanece em uma única figura, a estrutura que permitiu tudo aquilo continua existindo. Porque o problema não termina quando um nome cai. Ele termina quando o sistema deixa de permitir que isso aconteça novamente. Talvez seja por isso que casos como esse continuam voltando ao debate, porque, mesmo quando parecem encerrados, deixam perguntas sem resposta. E perguntas sem resposta sempre voltam, como ecos, como sombras, lembrando que algo ainda não foi totalmente resolvido. E aqui entra a reflexão mais importante para nós. Não apenas sobre o caso, mas sobre o mundo que construímos. Um mundo onde muitas pessoas ainda acreditam que certos nomes são grandes demais para cair, que certos escândalos são grandes demais para serem totalmente revelados. Mas a história mostra algo curioso. Mais cedo ou mais tarde, a verdade encontra uma forma de aparecer, mesmo que leve anos, mesmo que leve décadas, mesmo que venha em fragmentos. Talvez o verdadeiro perigo não esteja apenas nas pessoas que cometem crimes, mas na cultura do silêncio, na facilidade com que a sociedade se distrai, na rapidez com que passamos para o próximo assunto, como se algumas histórias fossem apenas entretenimento e não alertas. Alertas sobre o que acontece quando o poder não encontra limites. E então fica a pergunta que queremos deixar hoje. Quantas histórias semelhantes ainda estão escondidas neste exato momento? Quantas vítimas continuam esperando ser ouvidas? Quantas investigações ainda estão presas em gavetas? Quantas verdades ainda estão protegidas pelo silêncio? Porque, no fim, o caso Epstein não é apenas sobre o passado, é sobre o presente e sobre o tipo de futuro que escolhemos permitir. Se essa reflexão fez sentido para você, deixe o vídeo rodando. Compartilhe esse conteúdo com alguém que também gosta de entender o que existe por trás das manchetes. E se inscreva no canal para continuarmos explorando juntos as histórias que o mundo tenta esquecer. Porque, aqui, a gente não foge das sombras.
A gente entra nelas para entender o que existe lá dentro. Nos vemos no próximo episódio. E até lá. Cuidado com aquilo que parece invisível. Porque muitas vezes é justamente ali que mora a verdade.